perguntado a respeito de um tema que ganha cada vez mais relevância no cenário das discussões sobre o tema da pessoa com deficiência. Esse tema é exatamente o conceito de deficiência. Ou seja, se nós fizermos uma rápida passagem pela legislação brasileira, encontraremos uma série de conceitos e conceitos bastante distintos entre si sobre o que significa deficiência. Para início de conversa, quando é que esta temática da deficiência, com o nome deficiência, surge efetivamente? Possivelmente em meados do século XX, ou seja, o tema deficiência, o conceito deficiência, a expressão tal qual nós conhecemos hoje é relativamente recente. Ao longo do tempo, coexistiram duas percepções a respeito da deficiência. Uma, o conhecido modelo médico, ou seja, o modelo médico basicamente tratava, e até hoje trata, a deficiência como algo inteiramente ligado ao corpo, algo que, portanto, se confunde mesmo com a ideia de lesão. De outra maneira, a gente pode pensar a deficiência também nos aspectos intelectual e mental. E aí não se falaria de lesão, mas de uma espécie de alteração orgânica. Seja como for, o modelo médico entendia que as deficiências estão inteiramente ligadas ao corpo, e alguns modelos ainda se repetem desta maneira. O resultado é que, em meados dos anos 70, essa concepção mudou. E mudou essencialmente quando, em 1972, o sociólogo Paul Hunt escreveu uma carta ao jornal inglês The Guardian, sugerindo que fossem ouvidas as pessoas com deficiência que viviam institucionalizadas, viviam, portanto, segregadas do restante da sociedade, e recomendava, inclusive, que fossem levadas suas recomendações ao parlamento inglês. O resultado é que a carta de Paul Hunt foi publicada naquele jornal e respondida por diversas pessoas, e em pouco tempo, aproximadamente 2 anos depois, estava criada a Liga dos Lesados Físicos da Inglaterra, ou na sigla em inglês, o PIAS. Consequência imediata desta criação foi o surgimento do chamado modelo social da deficiência. O modelo social da deficiência, entre outras coisas, se pôs a questionar o modelo médico, assinalando que as deficiências só existem porque a sociedade é excludente. Ou seja, uma pessoa com lesão medular, uma pessoa que não anda, não tem as mesmas oportunidades, não pelo fato de não andar, mas pelo fato de que a sociedade não estaria preparada para fornecer as condições de convivência para as pessoas que não andam. Assim, você teria então o modelo social em que a deficiência estaria na estrutura opressiva da sociedade, nas maneiras pelas quais a sociedade percebe as pessoas com lesão. Estes dois modelos viveram em uma forte tensão até que, em 1980, a Organização Mundial de Saúde lança a chamada Classificação Internacional de Doenças. Neste momento, então, a Classificação Internacional de Doenças revigora o modelo médico e faz, basicamente, uma nova construção conceitual, estabelecendo que deficiência é toda perda ou anormalidade de estrutura psicológica, fisiológica ou anatômica. Resultado, consequência necessária, a Organização Mundial de Saúde revigorou o modelo médico. E nesta linha de análise, a Organização das Nações Unidas lança
ainda em meados no início dos anos 80, para ser mais exato, o Programa Mundial de Ação para as Pessoas com Deficiência, que consagrava exatamente este conceito da Organização Mundial de Saúde. Os debates efervesceram ao longo de 2 décadas e a grande contribuição em meio a essa discussão toda é a contribuição do modelo feminista, ou seja, a crítica feminista vem para dizer basicamente o seguinte: existem questões que não foram pensadas nem pelo modelo médico nem pelo modelo social. Uma dessas questões é o fato de que o modelo social, apesar de todos os seus avanços, apesar de ter trazido o problema, o tema da deficiência para a discussão e ter falado da independência da pessoa com deficiência, considerou que toda pessoa seria capaz de viver de maneira independente. E a crítica feminista diz, não é bem assim. E não é bem assim por 2 razões. A primeira porque há pessoas cujas deficiências são muito graves. Essas pessoas, por mais que se faça por elas, elas dificilmente conseguirão viver com independência. E falaram então do cuidado, da dificuldade e da dor. Há crianças, há pessoas cujas deficiências são por demais severas, que elas dependem de outras pessoas que cuidem delas, que lhes deem assistência, que lhes deem apoio. E, evidentemente, que os teóricos do modelo social não pensaram nisso. Ou seja, partiram de um pressuposto não verificável empiricamente, o de que toda e qualquer pessoa, com qualquer espécie de deficiência, seria capaz de levar uma vida independente. É nesse contexto que, nos anos 2000, a Organização Mundial de Saúde faz uma revisão da primeira classificação internacional de doenças, de 1980, e então lança a chamada CIF, Classificação Internacional de Deficiências e Funcionalidades. Em linhas gerais, o que a gente pode dizer sobre esta classificação é que ela promove uma revisão do modelo médico e procura estabelecer, reconhecer, considerar aspectos do modelo social. E nesse contexto, a Organização das Nações Unidas também vai mudando de posição. E até que se chegasse à Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a Organização das Nações Unidas adotou vários conceitos. O do Programa Mundial de Ação, que nós fizemos referência, é um deles. Mas a gente pode falar ainda sobre outros vários conceitos que são encontrados na legislação. Por exemplo, é possível pensar no conceito da Organização dos Estados Americanos, em que a Convenção Interamericana sobre os Direitos, a Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a pessoa com deficiência, procurou tratar e estabeleceu um conceito não inteiramente ligado ao aspecto médico. No Brasil, essa tensão conceitual pode ser vista nos mais variados documentos. O Decreto 3.298, no artigo 4º,
estabelece que deficiência é toda perda ou anormalidade de uma estrutura fisiológica, psicológica ou anatômica. Resultado, o modelo médico esteve muito presente nesta fase do direito brasileiro. E isso começa a mudar com a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ratificada pelo Brasil em 2008. E esta convenção traz, então, a ideia de que a deficiência é um conceito relacional. Impedimento permanente ou transitório, mas de longo prazo, que em interação com as barreiras físicas e culturais causam ou ampliam as dificuldades da pessoa com deficiência, conforme você pode verificar no texto da própria convenção. O resultado é que o Brasil vive uma tensão conceitual. Por quê? Porque no decreto 3.298 predomina o modelo médico, e é este o documento jurídico frequentemente utilizado para políticas sociais, ou seja, para se aferir se alguém possui deficiência, utilizam-se os critérios previstos no artigo 3.298, mais especificamente no artigo 4º. Decreto 3.298, com alterações do Decreto 5.296, de 2004. Por outro lado, a Lei Brasileira de Inclusão consagrou o conceito relacional previsto no documento a que nós acabamos de fazer referência, ou seja, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E aí você poderá perguntar, para fins de política social, o que efetivamente vale? Tem valido o Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com as alterações do Decreto 5.296 de 2004. Isso é o que tem valido no Brasil atualmente, ainda que algumas leis estabeleçam os seus próprios critérios sobre quem é considerado pessoa com deficiência. É o caso da lei que instituiu a isenção do imposto de importação sobre os veículos automotivos. Essa foi a nossa conversa de hoje. Espero você na próxima.